Estou com muita alegria de estar aqui hoje, compartilhando aquilo que o Senhor me entregou nesta semana. Demorou um pouquinho, mas na quinta-feira eu estava numa reunião no trabalho e o Senhor falou: pega um papel que eu vou falar o que eu tenho para os meus filhos. E no meio da reunião, tentando rascunhar tudo que ele ia falando. E eu creio que o Senhor tem algo especial para falar ao seu coração. Amém? Queria pedir para que vocês abrissem. Já falou a evangelista Lorena. Ela falou, abriu o culto com Romanos 8. E nossa mensagem hoje está em Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 14. É isso, a gente está aqui, Romanos some da Bíblia. Bem tranquila. E você que já achou, eu vou pedir que, mesmo depois que a gente leia o texto, você não feche sua Bíblia, que nós vamos passar por esses versículos várias vezes. E Deus, Ele trouxe um contexto em relação a esse texto, né? A gente precisa entender o contexto para a gente poder entender o texto, não é isso? A mesma mensagem, dependendo do contexto, tem significados diferentes. Se você botar uma placa numa praia de nudismo falando assim, proibido usar biquíni, e essa mesma placa colocar numa praia muçulmana, tem significados totalmente diferentes, não é isso? Então, quando você for se deparar com a Escritura, entenda o contexto do que estava acontecendo, do que Deus quis falar com você através desse texto. Amém. Eu queria que antes de a gente entrar no texto, você declarasse, coloca a mão na sua cabeça e declare: eu não sou mais escravo do medo. Com força. Eu não sou mais escravo do medo. Glória a Deus. O tema que Deus me deu é adotados. Você que gosta de anotar, anote aí. Adotados. Amém. Vamos ler a partir do verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Desde muito criança, né? Desde a escolinha, a gente aprende o seguinte: Deus nos amou tanto que deu o seu Filho único para morrer e nos salvar, porque Deus é bom. E a gente cresce ouvindo: Deus é bom, Deus é bom. Talvez você que tenha recebido a Jesus, você sabe que Deus é bom. Eu confesso que, como eu cresci no lar evangélico, né, frequentando a escolinha dominical, a primeira vez que eu soube que eu era um filho adotado foi um choque. Porque eu não conseguia entender como eu era uma filha adotada. E isso tem muito a ver com o nosso contexto cultural, porque hoje, quando a gente se fala de um órfão, a gente fala de indesejado. A gente fala de um sistema muito falho, de uma negligência muito grande. Quando a gente fala na nossa cultura de adoção, existe muito preconceito relacionado ao órfão. E hoje nós vamos se deparar com esse órfão, com esse texto e com essa adoção. Quando a gente pensa num órfão,
a primeira coisa que a gente pensa é que é uma criança que não recebeu amor, né? Primeira coisa, não recebeu amor. E aí vem aquela imagem de rejeição, ele não foi protegido como ele deveria ser. E será que eu teria estrutura para cuidar de um órfão com todas essas mazelas de rejeição, de falta de proteção? A segunda característica muito forte no órfão é que ele tem medo do presente, porque cada dia é o próprio mal, e ele tem medo do futuro, de será que um dia ele vai ter esse contexto de amor, né, de ser adotado, ou será que ele será adotado por uma família que realmente o ame? Então, o medo do presente e o medo do futuro. E a terceira e principal característica de existir tantos órfãos e até que fazem as famílias desistirem no meio do processo da adoção, é um comportamento antissocial. O órfão, ele tem um comportamento antissocial, ele tem dificuldade, ele não sabe viver na sociedade, ele não foi instruído, ele não sabe se comportar em sociedade. E muitas das famílias que passam aquele tempo temporário, né, passam por um período temporário com o órfão, eles devolvem justamente porque aquele órfão não sabe se comportar no ambiente social, familiar. Eu tive uma experiência no orfanato de que os maiores, né, de 11, 12 anos, eles não queriam ser adotados. E porque ele já tomou, né, a responsável do orfanato como família. Então, para ele ser adotado, era sair de novo da nova família que ele criou ali. Assim como os outros órfãos também eram família dele. Então, ele falou para mim, não, quando vem uma família me buscar, eu acabo com a casa, eu faço bagunça, porque eu não quero ser adotado. E sempre sou devolvido. Esse foi um menino de 11 anos que falou isso, né, numa experiência que eu tive no orfanato. Então, esse comportamento antissocial é a principal causa do órfão permanecer como órfão. Para agregar aqui ao nosso tema, eu trouxe um conhecimento, né? Trouxe a nível de conhecimento a teoria de Maslow, que foi um psicólogo dos anos 70, né, da década de 70. E a teoria dele fala um pouco dessa relação de características, né, antissociais do órfão. O porquê disso, né? E essa teoria do Maslow se chama a teoria das necessidades humanas, ou pirâmide das necessidades humanas. E nessa parte do órfão ele fala: essas atitudes antissociais, como inveja, como raiva, resultam da frustração dos impulsos mais profundos de amor, de segurança e da posse que são em si mesmo desejados. Ele vive uma frustração por algo que é naturalmente necessário. E aí a gente começa a entrar na mensagem. Algo que é naturalmente necessário. A ausência de algo que é naturalmente necessário. Trazendo para o nosso contexto de órfão espiritual, trazendo esse contexto para que a gente venha encorpar nossa mensagem, eu vou ler novamente essa teoria e vamos trocar esse antissocial por anti-espiritual. Então, essas atitudes anti-espirituais, como inveja, como raiva, resultam da frustração dos impulsos mais profundos de amor, de segurança e da posse que a si mesmo são desejados. Vive uma frustração por algo que é naturalmente necessário.
entendemos muito bem que Jesus ele veio para nos salvar, mas nós temos muita dificuldade de apropriarmos a filiação e a paternidade dele. Conseguimos enxergar Jesus como um grande Salvador, mas não conseguimos enxergar o Abba Pai, o Paizinho, aquele que nos resgatou da orfandade. Eu queria compartilhar também uma história de um casal que, estudando, eu estava refletindo nessa história. Uma igreja nos Estados Unidos, que eles têm um ministério com órfãos, eles fazem discipulados com os órfãos que não adotáveis, que é a partir de 13 anos a 17 anos, né? É minha galera. Os órfãos não adotáveis, porque ninguém quer adotar mais nessa época do adolescente. E tinha um casal nessa igreja de 31 anos, um casal tinha 31 anos. Eles faziam parte desse grupo de discipulado. Eles funcionava assim, eles traziam esses adolescentes final de semana, porque aquele que ninguém quer, quem quer? O Senhor sempre quer. E eles faziam discipulado com esses órfãos. Só que o Senhor mandou essa jovem, né, de 31 anos adotar uma menina de 17 anos. Esse casal tinha um filho de 2 anos e um de 6 anos. E o Senhor pede para ele adotar uma criança de 17 anos, uma adolescente de 17 anos. E não só isso, né? Nesse processo de adoção, encontra-se uma irmã de 18 anos. E resumindo a história, você imagina, né? Eu, Everton, a gente tem essa idade, 30 anos, com Joshua, e adotando 2 irmãs, uma de 17 e 18 anos. E nesse processo, uma das filhas adotadas, ela continuou com as mesmas práticas que ela tinha, de ir para balada, de rebelde, de não conseguir viver em sociedade. Mas a outra entrou num contexto da família e montou um grupo de discipulado de jovens, começou a trabalhar com os pais para o Senhor. No depoimento a mãe fala, é difícil ir na padaria sem ela. Fala assim, não mãe, eu vou no seu lugar. Dentro desse contexto, a gente vê a nossa realidade. Quando a gente vem e entrega a nossa vida para o Senhor, Ele nos chama de filho. Ele tem amor o suficiente para te entregar. Mas nós não sabemos, às vezes, nos posicionar com filhos, apenas como adotados. Uma conseguiu entrar naquele contexto e ter o comportamento do pai, da mãe. E a outra, por mais que frequentasse a casa, não conseguia ser inserida no comportamento da família. Espiritualmente falando, é exatamente isso que acontece na igreja. Uns entendem quem são, recebem uma nova identidade, recebem um novo nome, um novo sobrenome. E outros apenas estão ali participando da família, né? Mas não conseguem entrar nesse contexto. O pai e a mãe tinham um coração disposto a discipular, ensinar e amar. Nós fomos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Por que mediante a nossa fé? Porque a gente precisa crer. Não é só confessar, a gente precisa crer. Não basta a gente entender essa adoção do Pai em relação a nós. Nós precisamos nos apropriar disso. E para que essa apropriação ela possa ter sentido, eu escrevi 4 passos para nós recebermos essa apropriação. O primeiro passo para receber essa apropriação é receber o espírito de adoção. Lá em 1 João 3:1 vai falar:
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso, o mundo não os conhece, porque não conhecem a Ele. Em 1 João 4,15 diz: qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. Receber o espírito de adoção. A Bíblia fala de um contexto onde Filipe pede a Jesus: mostra-me o Pai. Ele estava caminhando com o Pai, mas ele não conseguiu entrar no contexto de que ele era filho, que Jesus estava ali e era o Pai, era o próprio Pai. E vemos nesse mesmo contexto uma mulher samaritana que pertencia a uma tribo totalmente contrária a de Jesus, que ao se deparar com a água da vida, ela, no mesmo momento, se torna uma missionária e começa a pregar sobre o Pai, a falar como um Pai. Nath sempre lembra dessa vez que eu preguei, né, sobre ela sempre fala comigo. Mas é uma história muito impressionante, porque essa mulher, ela tinha uma fama. Entende que ela não ficou um dia convertida, ela voltou à cidade. A mulher, ela já não era ouvida. Uma mulher com uma fama, então todo mundo iria ignorar. E naquele mesmo dia, ela traz uma multidão com ela. Por quê? Ela entrou no contexto de filha. E aquela samaritana do passado já não existia mais. Ela encontrou a paternidade que ela buscava. Tudo a ver com Romanos. Nós nos entregamos ao medo de nos permitir esse Pai. Precisamos amadurecer no entendimento de quem é o seu Pai. Junto a isso, nesse segundo passo, para nós recebermos essa identidade de filho, nós precisamos receber o instinto do filho. Você acha que quando um órfão ele é adotado por uma família, por um pai, ele instintivamente vai chamar aquele pai de pai? Ou ele instintivamente, com medo, ele vai para o colo da mãe? Não, não vai. E nós, com uma natureza tão podre, pecaminosa, ao recebermos o Pai, nós por instinto, vamos saber logo reconhecer que Ele é Pai, nos entregar e nos lançar no colo dEle. Vamos voltar lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amado, quem vai te dar esse instinto é o próprio Espírito, ele já está em você. Você precisa recebê-lo para que você sinta esse instinto. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre imprint, né? Talvez os pais estudados conseguem saber esse momento. O imprint é quando a criança nasce da mãe e botam no colo dela para ter aquele primeiro contato, que falam que é um momento de ouro, né? Nesse contato, você pode pegar aquela criança e afastar ela da mãe por anos. O inconsciente dela, ao encontrar aquela mulher, esse imprint ele retoma. Exatamente assim com o Senhor. Ele te criou, Ele te gerou, Ele te formou. E por muito tempo, por mais que você viva afastado durante algum tempo,
está aí dentro, o Espírito está aí dentro. Você começa a despertar esse Espírito e num momento de imprint com seu Pai, esse Espírito começa a se conectar com o Espírito Santo e o seu DNA começa a ser transformado. Esse instinto começa a voltar e você falar: Abba, Pai, Paizinho, sou eu te reconheço como meu Pai. Talvez você tenha a imagem de um pai dentro da caixa humana e que por mais que o seu pai tenha sido muito bom, o seu Deus não cabe nessa caixa de um pai humano. O espírito dele se conecta com o seu espírito e começa a movimentar algo em você, trazendo o princípio da criação, aquilo que Deus te designou. E você começa a saber por que Deus te criou, para que Deus te criou, por que você viveu todo esse processo, por que você está aqui hoje, por que você tem vida. Isso é um instinto do Espírito Santo em você. O instinto do Filho está no Espírito Santo. Para nós entendermos também, o terceiro passo é entender o direito do herdeiro. Paulo fala num contexto aos Romanos, onde lá os grandes poderosos, eles tinham culturalmente o hábito de adoção. Júlio César tinha filho adotivo. Por quê? Eles adotavam jovens para serem os sucessores deles. Às vezes, por um contexto, o filho não era o que eles esperavam e eles iam atrás de jovens fortes para que fossem os herdeiros da herança e do cargo deles. Quando o texto fala sobre adoção aos romanos, não é apenas um ato de caridade. Quando ele fala aqui que somos filhos adotados, quer dizer que você já pode desfrutar da herança hoje. Você é o herdeiro principal. A herança já está aí. E entender que você tem direito de herdeiro. Quando ele fala para nós, ele quer dizer que você já está pronto para usufruir. O fruto do Espírito é seu por herança. Você que sofre de ansiedade, você tem o fruto da paz, ele está dentro de você, você já é herdeiro. Você que sofre por uma vida de rancor, você precisa se apropriar desse amor. Você que sofre num espírito de tristeza, ele tem alegria para te entregar. A herança já está com você. Você não é um herdeiro que precisa esperar por alguém morrer para que você receba. Ele já te entregou. Você recebe no mesmo momento esse DNA, esse sobrenome. E você recebe como herança todas as bênçãos que Deus tem para você. Hoje a gente estava tendo uma troca na célula e a gente falou sobre o irmão do meio, né, Lu? Eu sou irmã do meio, Lu é irmã do meio. E alguns estudiosos falam que Paulo era o irmão do meio. Por quê? O irmão do meio é aquele que ele viu, né? Ele viu as características do irmão mais velho com muita propriedade. E o irmão mais velho, ele passa exatamente mais tempo com os pais sozinho. Então, ele tem principais características dos pais. Ele sabe a rotina da casa. Esse é o irmão mais velho. Mas, por algum momento, esse irmão mais velho, ele precisa sair. Ele se casa, ou ele precisa viver a vida dele. E essa autoridade, automaticamente, ela passa para o irmão do meio. Os estudiosos dizem que quando Paulo fala, sede meus imitadores,
assim como eu sou do Senhor. Esse é o irmão do meio, que toma conta dos caçulas. É o segundo filho. É aquele que fala, eu vi o que o meu irmão fez. Ele estava aqui. E ele falava que era para fazer dessa forma. E nós vamos fazer dessa forma. O irmão mais velho foi o próprio Cristo. E Paulo fala, sede meus imitadores. Deus te chamou para ser esse irmão do meio. Chega de ser caçula, de ficar só dando trabalho, ouvindo as ordens e não cumprindo, ou não tendo responsabilidade suficiente para ficar sozinho. Imaturo. Deus te chama para ser como Paulo, irmão do meio, aquele que conhece o irmão mais velho com propriedade, aquele que sabe que tem uma herança familiar, aquele que zela por isso, que protege os seus irmãos que estão chegando. Às vezes você está aqui 3 anos, 4 anos, ainda com o espírito de caçula, não conhece a sua herança, não sabe de que você é herdeiro. E Deus, Ele te chama, não para se apropriar quando o evangelista Marcos não for mais líder, ou talvez quando o seu líder for enviado para algum setor e você precisar assumir a célula. Não, Deus te chama para ser irmão do meio hoje. Você precisa ter o comportamento do irmão mais velho. Você também é esse irmão do meio. E aqui no quarto passo dessa apropriação, eu quero falar com você sobre... Você precisa receber o propósito da libertação. E aí vamos entrar no outro contexto. Vocês sabiam que existem filhos adotados na Bíblia? Vocês conhecem eles? Dentro de Roma, isso era muito comum, adoção. Mas dentre os judeus, não. Né? O judeu, ele tinha aquela coisa de levar o nome da família, da tribo. Mas a Bíblia fala de 2 filhos adotivos. Um é Moisés e o outro é Esther. Por algum contexto da época, Esther, ela é criada por Mordecai, né? E... É Mordecai? E o Senhor exalta a rainha. E Moisés também, num contexto, ele é criado pelos egípcios como um filho adotivo. E o Senhor o leva ao palácio também. Percebe? Não existe um outro porquê da adoção, se não for com o propósito de libertação. O Senhor chamou 2 adotivos, Moisés e Esther, com o propósito de libertar o povo, de trazer verdades, de restaurar aquilo que tinha sido destruído naquele contexto. Meu amigo, minha amiga, você é esse filho adotivo. E o Senhor não te chamou apenas para receber uma herança, não. Ele te chamou num contexto de libertação. E se você foi chamado como filho adotivo por Ele, pelo Pai, assim como Moisés, assim como Esther, você está aqui dentro do palácio, aprendendo que no tempo certo você irá gerar libertação. O Senhor não te chamou para ficar aí sentado, apenas usufruindo da herança, não. Ele te chamou para trazer aqueles que ainda estão como órfãos, que não entenderam essa paternidade. Ele te chamou com um legado de libertação, libertadores. Sabe, parecendo com quem? Com o irmão mais velho. Chega de tempo de menino, de não saber a sua real identidade. Eu não sei se vocês já viram o filme Contador de Histórias. Tem uma parte que fala de uma jornalista que ela é francesa, ela vem para o Brasil, passa um tempo na FEBEM para falar sobre aqueles jovens,
E ela se apaixona por um menor, um adolescente. E começa a gravar o documentário e tal. E ela leva aquele jovem para dentro da sua casa, como filho. E naquele contexto, ela estava retomando para a França, já tinha terminado de gravar, acho que ela ficou 6 meses aqui. Tinha terminado a gravação. E aquele menino, com medo de ser rejeitado novamente, né, com medo dela ir embora e deixar ele lá, ele pega toda a gravação, todas as coisas que ela escreveu, coloca numa banheira, enche a banheira, estraga todo aquele documentário que ela levou 6 meses para fazer. E quando ela chega, ela vê a casa molhada e ela sobe a banheira, vê todo o trabalho que ela veio com o intuito de fazer destruído. E ele sentado na cama, quando ela entra no quarto, impulsivamente ele já faz assim, como se ela fosse bater nele. E ela chega e fala: não existe nada que vai fazer eu te abandonar. Filhos por adoção. O órfão, ele é num contexto de rejeição, mas o adotado não. Ele foi escolhido. E não tem nada que você faça, que vai dizer, que o pai vai dizer que ele não quer mais você. Depois de passar pelo processo de adoção dele, você é filho. E talvez o diabo, ele, na sua mente, te acuse de passado, te acuse de coisas talvez que você ainda não conseguiu largar. Você é filho. E não tem nada que você faça que ele vai te rejeitar. A sua identidade é outra, o seu sobrenome é outro. Você é filho. Você não é mais órfão. E o contexto do órfão é o medo. O contexto do adotado é resgate. Ele não veio só para curar, mas ele veio também para te ensinar a usar esse remédio. Você sabe a diferença de um filho e de uma outra, e de uma visita dentro de um lar? O filho, ele é ativo. Ele tem acesso às coisas do pai. Ele é ativo em fazer, ele sabe o que o pai faz. Talvez você esteja prostrado, porque ainda não entendeu quem você é. O filho, ele é ativo. Ele tem acesso ao quarto dos pais. Ele tem acesso à sala do pai. Ele tem acesso ao remédio do pai. É você. Ele te resgatou com o intuito de libertação. Se você já entendeu o processo de salvação, você precisa se apropriar da filiação. Voltando aqui nesse contexto de Romanos 8, um pouquinho mais a fundo do que nós falamos, e eu quero que você pegue essa chave. Pegue essa chave. Os romanos, quando eles tinham filhos legítimos dele, eles eram apresentados a esse pai com 7 dias. Eles só eram apresentados depois de 7 dias. E a mãe colocava a criança no chão. O filho legítimo. E o pai olhava. Se ele não tivesse defeitos, não tivesse problema, ele pegava aquele filho dele. Mas se ele não quisesse, ele virava as costas e aquela criança não tinha pai. O adotado não.
No contexto de Roma, como a gente falou, ele escolheu o melhor. Ele escolheu o herdeiro. O adotado era o sucessor. Os poderosos, eles tinham muitos filhos, mas a maioria do sucessor era o filho adotado. Traz isso pra gente. Deus viu o filho dele numa cruz, sofrendo, onde ele mesmo permitiu que colocasse. E num contexto ele fica de costas para o filho legítimo. E quando ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse mesmo pai não ouve esse clamor. E entrega o filho numa cruz, o seu filho legítimo. E o filho grita: Meu Deus, por que me abandonaste? Agora vem você, filhos por adoção, que promete jamais te abandonar. Consegue entender como o Pai te vê? E você talvez não consiga, você mesmo se ver. Amigos, ele virou as costas para o filho legítimo, para que você fosse herdeiro também. Vamos ler esse texto com entendimento. E eu quero que você leia, que o seu espírito esteja ligado nesse texto, recebendo essas palavras. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Eu queria pedir que o Ministério do Louvor viesse. Amado, um Pai que te ama, Ele não é apenas o seu Salvador. Sim, Ele veio para te salvar, para te livrar de todo pecado. Ele veio sim para escrever o seu nome no livro da vida. Mas Ele não veio apenas com essa intenção. Ele veio para restaurar quem é você. A identidade de um Adão que se encontrava todos os dias com Ele no paraíso. Uma natureza sem pecados, sem marcas. Quando você adota uma criança, a primeira certidão de nascimento dele, ela é anulada, ela não existe mais. E o que conta é a certidão nova, a certidão da guarda. Porque naquela certidão ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um sobrenome, ele tem um selo. Aquilo que ele passou antes lá do orfanato ou de um abandono, aquilo não conta mais. O Senhor nos chamou para gerar filhos por adoção.